Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um vídeo interessante. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a doutrina da separação, especificamente na Nova Aliança. É um assunto bem interessante porque muitos desconhecem isso. Muitos desconhecem a respeito da doutrina da separação. Vou botar um fundo musical aqui do início que eu tinha esquecido. Pronto, agora você vai ouvir um fundo musical aí. Bem suave. Então vamos lá, gente. Muitos desconhecem totalmente a doutrina da separação. E hoje você vai aprender um pouco sobre isso. Vamos lá então, rapidamente? Então olha só. Aqui em Efésios, a gente tem um texto bem interessante, né? Efésios capítulo 5, versos 6 a 8, diz assim, ó: Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira do Criador sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Vou frisar isso aqui. Essa parte, não sejais participantes com eles, indica a doutrina da separação, que você não deve participar das coisas que os enganadores fazem. Pois outrora erais trevas. Quando? Quando não eram convertidos. Você, né, no caso. Mas agora sois luz no Senhor, ou seja, você se converteu. Então andai como filhos da luz. E que comunhão tem a luz com as trevas? Nada. Então, as pessoas verdadeiras não devem ter participação com as pessoas falsas, com as pessoas enganadoras. É isso que esse texto de Efésios está querendo dizer. Muitas pessoas enganam as outras com palavras vãs, pessoal, com palavras enganadoras. E uma das causas, inclusive, da ira do Criador vir a esse mundo é por causa disso, ó. Pois por estas coisas vem a ira do Criador sobre os filhos da desobediência. Eles desobedecem. Ora, desobedecem o quê? Uma pergunta interessante, né? Hoje, por um acaso, aí tem pessoas que desobedecem algumas coisas, pessoal, tem, né? Quando a Bíblia fala que em desobediência, aos filhos da desobediência, é o quê, pessoal? O que a Bíblia nos manda obedecer? Os mandamentos. Por isso se chamam mandamentos. Mandamento significa alguém que revelou, né, através dos profetas, que é o Pai, né, o Pai revelou aos profetas e mandou escrever para obedecer. Isso são os mandamentos. Logo, quem desobedece, desobedece o quê? Os mandamentos. É simples. E a Bíblia diz o quê? Não sejais participantes com eles. Com eles quem? Com os que desobedecem os mandamentos. Simples. Esse é o entendimento de Efésios 5, 6 a 8. Tá? Ou seja, doutrina da separação. Sim, a Bíblia, as Escrituras, nos mandam, ensinam a não termos comunhão com as trevas, pessoal. Com, inclusive, pessoas que andam em trevas. Tá? Quando a Bíblia fala que não sejais participantes com eles, é eles quem? Pessoas. Que tipo de pessoas? Aqueles que vivem em iniquidade, basicamente aqui. É o que o texto diz. Tá? E que também as pessoas que enganam as outras. Então hoje você vê, o que você mais vê são pessoas enganando as outras, né? Mentindo nas redes sociais, né? Mentindo em YouTube, em denominações, em Telegram, em tudo que é lugar. Mentirosos. Mentirosos. Os mentirosos, você deve não participar com eles, tá? Dessas coisas. Tem um outro texto, segunda carta de João 1, 10 e 11. Diz assim, ó: Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Olha aí. Quem o saúda participa das suas más obras. Olha o que a Bíblia está ensinando, pessoal. Quando você vê Bíblia, você tem que entender uma coisa. Quem escreveu aqui? João.
né? Ou mandou escrever. Quem escreveu aqui? Paulo em Efésios, aos Éfesos lá, capítulo 5. E essas pessoas que escreveram ou mandaram escrever é através da revelação do Messias. Logo, são palavras do Messias, cara. Basicamente. Então, quem rejeita estas doutrinas está rejeitando o próprio Messias. E nem sabe, né? O Jesus, que todo mundo diz amar e que é amor. Então, se alguém vem ter convosco, mas não traz esta doutrina, e quando fala esta doutrina, refere-se a toda a verdade bíblica, a sãs doutrinas da palavra inteira, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda participa das suas más obras. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Quem saúda uma pessoa, quem quer ter participação nas ideias, é um pouco mais abrangente, mas no estilo de vida que essa pessoa também tem, está participando das suas más obras, pessoal. Ó, doutrina da separação. A Bíblia diz para não receber em casa e nem saudar o tal. Isso é muito sério. E você não apenas faz isso, mas também continua seguindo, dando like, compactuando, chamando de irmão. Esses falsos mestres, esses enganadores, esses ímpios. Que legal, né? Outro texto. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Ó, a doutrina da separação aqui, ó. A Bíblia manda você desviar, se afastar, evitar pessoas que estão trazendo o que aqui, ó? Promovendo dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes. Ora, que doutrina será que é essa? Para quem você acha que é essa carta, Romanos? Então, aos crentes que estavam em Roma, naquela época, Paulo escreveu. E doutrina que aprendeste é o quê? Tudo o que eles aprenderam através de Paulo, nessa época. E Paulo ensinou o que para eles? O Evangelho. E o Evangelho é oriundo também do quê? De todo o Antigo Testamento. O Evangelho é o complemento, é como eu já expliquei, a forma mais aperfeiçoada da palavra do Criador. Revelada. Isso é o Evangelho. Veio revelar o Messias que foi todo profetizado na Antiga Aliança. Logo, quem rejeita isso? São os que promovem as dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desvie desses, evite esses. Esta é a doutrina da separação, pessoal. Ver também aqui, Mateus 18, 15 a 17. Vamos lá. Mateus 18, já estamos aqui, 15 a 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não o atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Tá vendo? Palavra de quem isso aqui? Messias. Mateus, aqui, ó. Logo, o Messias também ensina a doutrina da separação. Tá aí, ó. Se as pessoas não atenderem a exortação e recusarem, se recusar ouvir também a igreja, então considero como gentil e publicano. Essas pessoas devem ser evitadas, pessoal. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque muitas pessoas hoje acham que todo mundo é irmão. Sério? Onde é que a Bíblia diz isso, cara? Que todo mundo é irmão? Você acha que porque alguém está abrindo a Bíblia e lendo um versículozinho isolado para você, essa pessoa é crente, é cristão, é convertido, é crendo realmente no Messias, em Jesus Cristo, no Deus, sei lá o quê, e é irmão na fé? Sério? Sério? De onde é que você tirou isso? O que nós estamos vendo aqui
é que você deve ainda se desviar dessas pessoas. Então que negócio é esse de irmão? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 11, diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis. A Bíblia fala para você não se associar e você se associa com aquele que, dizendo-se irmão, ó os enganadores aqui, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente ou beberrão. Por um acaso você está vendo algum maldizente ou beberrão aí pela internet? Só por um acaso. Só por um acaso, pessoal, tá? É só por um acaso, tá? Ninguém que está afirmando nada, né? Só por um acaso. Por um acaso, tem alguns maldizentes e beberrões aí na internet que você está vendo? Por um acaso você não vê uns caras aí até bebendo cerveja, cantando karaokê lá, sem camisa, né? Cheio de álcool no sangue? Você não vê? Você não vê? É só ver aí, né? Beberrão. Beberrão. Não vos associeis. Se diz irmão, mas é maldizente e beberrão, com o tal nem ainda comais. E agora? Isso é luz, pessoal. Palavra do Criador. Veja as obras más de certas pessoas aí, que difamam, caluniam, mentem, blasfemam, negam que a divindade do Antigo Testamento seria o Pai, o Altíssimo, o mesmo Pai do Messias. Dizem que é o dragão, o diabo, Satanás. Veja essas pessoas. Veja as obras dessas pessoas. Vejam as blasfêmias e mentiras dessas pessoas. Vejam as palavras dessas pessoas. São distorções, são enganos, são heresias, são blasfêmias, são ódio contra um monte de pessoas aí. São maldizentes e beberrões. E a Bíblia manda o que você fazer? Não se associe com eles. Eles apenas se dizem irmãos, mas não são. Então não venham, pessoal, com um papinho ridículo de irmãos estão brigando. Sério, não, desculpa, cara. Tem pessoas que não são irmãos na fé. São enganadores. Se dizem irmãos. Usam a Bíblia de forma distorcida, inclusive, para atacar pessoas. Para cometer crime contra pessoas. E aí? Isso vocês não entendem, né? Tem mais. 2 Tessalonicenses 3,6. Mandamo-vos, veja só, uma ordem. Porém, irmãos, em nome do Senhor Yahushua HaMashiach, nome verdadeiro do Messias, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ó a doutrina da separação aqui. É para você se apartar de todo aquele que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Que tradição que de nós recebeu? Que tradição é essa que Paulo está falando aqui? Essa tradição aqui não é tradição humana, não. É tudo que já era conhecido pelas Escrituras. As pessoas têm que entender o que são palavras polissêmicas, né, pessoal? Pelo amor do Criador. Palavras polissêmicas têm vários significados. E aqui, nesse contexto, você tem que contextualizar. Porque várias passagens da Bíblia falam para a gente não se apegar a certas tradições. Tem que entender. Palavras polissêmicas. Então, que tradição que Paulo está falando aqui? Que de nós recebeu. Se é para os irmãos, aqui, os irmãos. Se é para os irmãos, vamos frisar aqui, se apartar, né, de todo aquele que anda desordenadamente, porque ele não anda segundo a tradição que de nós recebeu, logo não é uma tradição ruim. E se não é tradição ruim, só pode ser a palavra. Tá? E que palavra que eles conheciam nessa época que Paulo escreveu isso aqui? Escrita só a Torá e a Tanakh, Antigo Testamento. Isso aqui recém estava sendo dito, cara. Essas cartas recém estavam sendo escritas. Só que, claro, tem um certo tempo de complemento aqui. Eles também já estavam recebendo por carta
a revelação total da nova aliança. Por quê? Porque essa carta aqui já é a segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo já tinha escrito a primeira. Também em 2 Tessalonicenses 3, 14 a 15, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, anotai o tal, e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhas como inimigo, mas abençoar como irmão. Ou seja, é para não se associar com pessoas que não obedecem a palavra. Simples. Por um acaso você não está vendo aí pessoas negando a palavra? Negando, por exemplo, todo o Antigo Testamento, negando passagem do Novo Testamento, negando o livro do Apocalipse. É desses aí que você não deve se associar, não. É esses aí que você deve se afastar. Tá vendo como nem todo mundo é irmão de verdade? 1 Timóteo 6, 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina, veja só, é outra doutrina, pessoal. E se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor, Yahshua HaMashiach, que é o Messias aqui, tá? E com a doutrina que é segundo a piedade, o que essa pessoa é? É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Quer mais que isso? Por um acaso você não está vendo isso aí? Pessoas blasfemando aí hoje no YouTube, no Telegram, dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o diabo, negando as palavras do próprio Messias. Delirando aqui, ó, acerca de questões e contendas. Pessoas invejosas. Contendas de homens corruptos de entendimento. São corruptos de entendimento. Gente, esse é o que mais tem hoje. Você não está vendo isso? E são privados da verdade. Eles não conhecem a verdade. Eles dizem o que eles acham que é verdade, mas não é. São distorções. É o que mais tem. E aí, o que é para fazer? Ó, essas pessoas eles ensinam outra doutrina. O que ensina outra doutrina, além do que você já aprendeu, que é a Bíblia, a palavra, em sua totalidade, Antiga Aliança e Nova Aliança, essas pessoas devem ser rejeitadas. 2 Timóteo 3,5. Nos últimos dias, alguns homens terão aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Ou seja, doutrina da separação. É para você se afastar dessas pessoas. E o que hoje nós mais vemos é o quê? Aglutinando. As mentes caídas, formando estruturas blasfêmicas na terra, em tudo que é segmento. Ao invés de se afastar, eles se unem na blasfêmia, no engano. Tito 3,10. Ao homem faccioso, o que é isso? É um que semeia discórdia ou se agarra a falsas crenças. Depois da primeira e segunda admoestação, o que faz? Vai lá pregar evangelho para ele? Vai lá tentar disciplinar ele com a Bíblia? Dar um discipulado para ele? Não, evita-o. Doutrina da separação. Não é para você lançar pérola para porco, amigo. Não é para você chamar de irmão quem não é. Nem todos são irmãos na fé. Evita-o. O homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, você já comprova quem que ele é, a mente está cauterizada. Evita-o. A verdade não entra nesses caras. A verdade não entra em certos criminosos. Blasfemos. Acabou. Blasfemou, acabou. Não tem, cara. Evita. Olha o que a Bíblia diz. E eu fico indignado com certas pessoas que dizem, não, mas como assim, Rômulo? Você não está cumprindo a Bíblia, você quer processar as pessoas. Sim, são criminosos. E eu não optei isso em primeira instância. Primeiro eu refutei eles biblicamente, refutei hereges biblicamente, com a Bíblia, sem citar nome, sem mostrar a imagem de ninguém. Foi isso que eu fiz. Tenho todas as provas no meu canal no YouTube e Telegram. E aí, meu? Eu tô agindo correto, cara. Vários vídeos eu falei, parem de cometer crimes. Não é pra parar de pregar evangelho não, cara. Inclusive eu quero que pregue evangelho, verdadeiro. Estamos na escassez de bons pregadores. Vivo falando isso. Os caras têm a cara de pau, como eu já expliquei e mostrei no meu último vídeo aqui no canal, de mentirem dizendo que eu estava chantageando certas pessoas, né, esses caras aí,
para eles pararem de pregar o evangelho. Tá maluco? Os caras são loucos, são mentirosos. O que a Bíblia diz para você fazer? Evitar. Nada entra na cabeça das pessoas. E o que me indigna são certas pessoas dizendo assim: Rômulo, essa briga de irmãos tá feia, sério. Tá feia a ignorância, né, de vocês. E não notar o que tá acontecendo. Que não são irmãos. Eles não creem na mesma divindade. Portanto, não são irmãos. Eles não creem na palavra. Então não são irmãos. Inclusive, estão arrastando multidões pro ateísmo e pra blasfêmia, junto com eles. Dizendo que o Deus do Antigo Testamento é o diabo. E negando toda a Bíblia, praticamente. Então, assim, eu não entendo o que está acontecendo com as pessoas, cara. Sério. A Bíblia diz: devemos nos separar deles. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:17. E aí? Quando você lê isso aqui na Nova Aliança, Paulo falando, e você diz que crê na Nova Aliança, você diz que crê na Bíblia, e a Bíblia fala: saí do meio deles e apartai-vos, você faz isso ou não faz? E aí, meu? Cadê a tua obediência à Bíblia? Então, antes de você querer tacar pedra nos outros e julgar errado, por que não lê a Bíblia e se olha no espelho e vê se você está obedecendo o mandamento? O princípio bíblico, escriturístico? Já parou a pensar nisso? Ou o miolo aí mental não é capaz de compreender o básico da palavra? Doutrina da separação. Saí do meio deles, apartai-vos. Diz quem? O Senhor. Não é alguém, não é um homem, não. É o Senhor, o Pai. E assim o Pai vai receber. Ah, isso aqui você não gosta, né? Você quer as trevas. Você quer chamar de irmão um blasfemador. Beleza. Você vai acertar as contas no dia do julgamento, cara. Quem são esses caras? Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que a última hora eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. É um contraste, né, pessoal? Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha a diferença. São falsos mestres. São infiltrados no nosso meio. Tá? Que enganam as pessoas. Blasfemam. Também tem mais, né? Em Gálatas, por exemplo. Gálatas 1. A gente encontra aqui, a partir do verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça do Messias para outro evangelho. É isso que eles ensinam. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho do Messias. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que já vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, amaldiçoado. E ele repete isso aqui no verso 9. Ou seja, é uma maldição esse outro evangelho que estão ensinando aí. Que é o quê? Interpretações totalmente erradas da palavra do Criador. Ponto final. Isso é um outro evangelho. Isso é amaldiçoado. Então, como eu já expliquei em muitos vídeos aqui, por exemplo, muitos blasfemadores aí negam, por exemplo, a palavra do Messias total. Olha que quando o Messias foi levado, né, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jejum 40 dias, estava lá. O tentador se aproximou, falou: se és filho do Pai, ó, manda que estas pedras se transformem em pães. O Messias, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Criador. Onde é que estava escrito isso que o Messias falou? Deuteronômio 8:3. E aí? E agora? Onde é que fica essa blasfêmia de que o Deus do Antigo Testamento é o diabo que escreveu aqui Deuteronômio, se o Messias está citando Deuteronômio? E citando para o lado do bem, ou seja, para obedecer a Deuteronômio 8 aqui. Ó. E aí? Está escrito. E aí, meu?
Acabou. Só isso aqui já acaba com toda essa patifaria. Ele continua aqui no capítulo 4, ó, nos outros versículos, citando a Torá, citando o Salmo 91 para refutar o diabo, citando Deuteronômio 6,16 para refutar o diabo, citando Deuteronômio 6,13 e 10,20 para refutar o diabo, cara, com a palavra do Pai. Acabou, meu. Desculpa, né? Isso sim, essa patifaria dos blasfemadores é que acabou. Então é muito sério o que está acontecendo e não chamem, pessoal, de irmão aquele que não vive como irmão. Simples. Será que é difícil entender isso? Isso é o básico, cara. Não é porque uma pessoa abre a Bíblia aqui e começa a citar um textinho isolado e diz que crê no meu mestre. Meu, sério. Palavras agora provam a tua salvação? A tua crença? Ou são as tuas obras que comprovam? O que o Messias falou em João 14? Verso 15 em diante. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Opa! Temos uma evidência aqui de quem realmente ama o Messias. Se você diz amar o Messias, servir ele, então você tem que praticar os mandamentos. Quem não pratica os mandamentos, não ama o Messias, não é servo dele. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha a evidência aqui do salvo. Então estão dizendo aí que eles acreditam no mestre deles, que é o Messias, que ele é filho do pai do Novo Testamento, que não é o mesmo pai do Antigo Testamento. Sério? Tá, peraí então. Aqui. O que significa ter os mandamentos? Conhecer os mandamentos. Guardar os mandamentos é o quê? Praticar os mandamentos. Aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tá aí. E aquele que me ama será amado meu pai, e também o amarei e manifestarei a ele. Depois ele fala que faremos nele morada, né? Aqui, ó, no verso 23. Tá, mas peraí, que mandamentos são esses? Que mandamentos são esses aqui? Quais são esses mandamentos? Muito simples. O Messias, inclusive eu já fiz vídeo sobre isso, cara, muitas vezes. Diversas vezes. Aqui, ó. Já tenho vídeo sobre isso aqui no meu canal, tá, pessoal? Aqui em Mateus 19, a gente encontra a passagem daquele jovem rico. Tá? Eu vou explanar aqui rapidinho, só para você entender. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu o Messias: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha a evidência aqui. Você diz que crê no Messias, em Jesus Cristo, como você conhece. Beleza. Então você diz que é salvo apenas nisso. Tá? Legal. Tá. Cara, o que prova? Palavras do próprio Messias. Quer entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. Quais? Respondeu o Messias então. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde é que estavam esses mandamentos todos? Antiga aliança. Aqui, ó. As referências, Êxodo 20, 12, Decálogo, Deuteronômio 5, 17. E aí? Mas os mandamentos foi o demônio que deu, né? Cara, eu tô assim cansado de refutar o óbvio, cara. De falar que a grama é verde, meu. Isso acabou, tá? Então assim, ó. As evidências estão aí. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aí, cara? Mateus 7 diz isso. Então, cuidado com estes que se dizem irmãos, mas não são. São infiltrados
Negam a própria palavra do Messias aqui. Já expliquei sobre isso aqui tudo no meu canal, todo esse contexto aqui. Ele falou dos mandamentos que dizem respeito às pessoas, porque depois replicou o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Então disse o Messias: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Por que o Messias falou isso? Ó? Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Logo, esse jovem ainda não era salvo, porque faltava obedecer os primeiros mandamentos do decálogo, que era o quê? Amarás o Criador acima de todas as coisas. Não fará mais escultura. Ele tinha muita riqueza, então ele amava mais o dinheiro do que o Pai. Ele cumpriu os mandamentos para com as pessoas. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o próximo. Ele cumpria todos esses, mas ele ainda não cumpria os primeiros mandamentos, que diziam respeito ao Criador. Portanto, ainda não era salvo. É isso que significa. Você acha que é fácil, cara? Então você não conhece o Evangelho ainda, né? Cuidado com esses falsos mestres, enganadores, mentirosos, maldizentes, beberrões, facciosos, trazedores de contenda, dissimulados, caluniadores, difamadores, cumprindo assim as profecias de Paulo a Timóteo, que haveriam de vir nos últimos tempos. Esses são os falsos irmãos. Não devemos ter comunhão com eles de forma nenhuma, nem associação, nem cumprimentar, nem nada. Devem ser evitados, desprezados e refutados. Também. Para que parem de enganar as pessoas, parem de cometer crimes. É isso, cara, que a Bíblia diz. Convém tapar-lhes a boca, Paulo fala. Tá? Logo, talvez você ainda não conheça a doutrina da separação e nunca tinha ouvido falar, mas ela existe. Existe e é bíblica. E tem muito mais textos. Aqui eu só expliquei alguns da Nova Aliança. Tem muitos outros da Antiga Aliança. Muitos outros. Inclusive tem bem mais. Eu trouxe a Nova Aliança primeiro. Então, pessoal, quando você vê pessoas dizendo assim, querendo considerar irmãos quem não é, cara, já está equivocado, cara. Essas pessoas que essas pessoas aí que querem que a gente tolere os crimes e as blasfêmias, é que estão cooperando para um desserviço ao Evangelho. Cooperando ao desserviço ao Evangelho. Porque o Evangelho diz outra coisa, cara. A Bíblia diz outra coisa. Essas pessoas pegam um textinho isolado ali, fora de contexto, e fundamentam uma heresia, cara. O pretexto de amar a todos, não é assim, cara. Não é assim. O amor é justo, não é injusto. E você não pode vir só com esse discurso de amor e ignorar todas as outras doutrinas da Bíblia. Você vai fazer uma heresia, cara. Tá? Bom, diante de tudo isso, vamos falar agora de um outro assunto que também é extremamente importante. Quem ainda não sabe, muitos criminosos estão atacando diversas pessoas, tá? De tudo que é tipo de jeito, cara. E eles não vão parar e não iriam parar enquanto eu não abrisse um processo judicial contra eles. Já paguei esse processo inicialmente, todavia, ao longo do percurso vão ter ainda custos processuais, que são altíssimos, tá? Ao judiciário. Então, para isso, eu criei uma vaquinha. Essa vaquinha está aqui, toda específica. O valor de R$80 mil é por causa do que? A orientação do próprio advogado. Ele que falou, Rômulo, sim, vai custar isso porque envolve muitas pessoas. É uma associação criminosa. Não são irmãos na fé, pessoal, entenda. Estamos falando de associação criminosa. E as pessoas não estão entendendo isso. Por isso esse valor aqui. Juntos contra o crime. O intuito é simplesmente pagar os custos processuais. Nós fizemos uma live, eu, o Biraci Leão e o Brito, no canal Leão Apologético, explicando
Tudo isso está aqui. O link para essa vaquinha, se você quiser ver a vaquinha e ver esse vídeo, vai estar aí no primeiro comentário fixado no topo. É importante que você veja e tome ciência do que está acontecendo. Vai ampliar ainda mais os teus olhos para as verdades. Isso é muito sério. Você não tem noção do que nós mostramos aqui. Isso é muito sério, cara. Aqui eu deixei a descrição de tudo na vaquinha. Ó. Toda a causa, os crimes deles, o que estão fazendo. Estão cometendo crime contra crianças também, de 8 anos de idade. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo. Como é que você vai chamar alguém de irmão? Uma pessoa que comete crime contra uma criança de 8 anos de idade? Vocês estão cegos, cara. Vocês são cegos. Pessoas estão usando a Bíblia para cometer crimes. Aqui continua a descrição e tudo mais, tá? Eu peço, pessoal, a colaboração de vocês e o entendimento. O intuito desse vídeo foi conscientizar você de coisas que talvez você ainda não entenda, mas talvez que agora passe a entender que nem todo mundo é irmão na fé, pessoal. Inclusive a maioria são falsos. Você não sabia disso? A maioria são falsos. Isso é muito sério. É só você ver o que estão fazendo. Vejam os discursos de ódio que fazem. Por isso eu criei essa vaquinha. E se você tiver no coração de contribuir, contribua, pessoal. Vamos atingir essa meta. Não precisamos de muito dinheiro de cada um, não. Olha só, R$80.000, um cálculo matemático. Se nós tivermos apenas 8.000 pessoas que doem R$10 cada uma, já atingiu a meta. 8.000 vezes 10, 80.000. R$10, eu creio que não vai pesar para ninguém. Uma única vez você fizer isso, a gente resolve o problema. Estão atacando um monte de pessoas, mulheres, crianças. Estão fazendo falsas acusações contra um monte de gente. Tá? Isso é muito sério. E estão se passando por cristãos, por pessoas que seguem o Mestre, o Messias. É ridículo, cara. Isso é bizarro, tá, pessoal? É bizarro isso. Gente, você precisa acordar, abrir os olhos, cara, para a realidade. O link para essa vaquinha vai estar no primeiro comentário fixado no topo, tá? É importante que você contribua. Necessitamos da sua ajuda, porque os custos processuais são caríssimos. Tá? Esses criminosos tiraram a nossa paz. Tiraram a paz de mim, do Biraci, do Brito e de outras pessoas. E prejudicando assim, né, nossos trabalhos também. Nosso psicológico. Nós temos mais coisas que fazer, essas pessoas vivem nos atacando desde o dia 29 de novembro de 2024, ou seja, ano passado. É que esses criminosos vêm cometendo crimes contra mim especificamente e também contra outras pessoas muito antes de mim, tá? Faz anos já que esses caras cometem crimes. De ameaças. Entenda, pessoal, são criminosos, não são irmãos. Você tem que aprender a dissociar uma coisa da outra. A partir do momento em que uma pessoa ela escancaradamente xinga o Criador dos céus e da terra, porque na cabeça doentia dela ele considera como um demônio, um Satanás, e começa a chamar de imundo e não sei o quê. Cara, acabou, meu. Acabou. Como é que você vai chamar alguém de irmão, um cara que fala isso? Que Deus é imundo. Eu vou falar assim pra você em termos pagãos mesmo. Não tem como, cara. Conforme diz o outro lá, que Deus é miserável. Sério? Ai, meu pai. Aí não dá, cara. As pessoas estão completamente por fora do que está acontecendo. Não tem noção, consciência do que está acontecendo. E poucos estão lutando nessa causa. Poucos têm a coragem de vir em vídeo e bater de frente com esses criminosos aí. Poucos. A maioria está caladinha aqui, ó. Faz nada, fala nada. Não cita nome, talvez porque não quer se incomodar. Desculpa, cara, a hora de ficar quieto já passou. É hora de escancarar o que esses caras estão fazendo.
Se você não pode fazer vídeo, se você não pode fazer... Inclusive, aconselho também que nem faça, não perca tua saúde por causa desses caras. Então contribua, pelo menos. O valor é irrisório, pessoal, diante do tamanho dessa rede criminosa aí. Tem muito mais gente envolvida. E para processar todos eles vai ter custo alto. Eu não sei até se eu vou ter que ainda pagar mais que isso aqui. Tá? Contribua, pessoal. Se você sentir no coração, a arrecadação recém está aqui ó, em 4 mil e pouco. Falta muito dinheiro para essa causa, pessoal. E é uma causa nobre. Quem ainda não está a par do assunto, vá para o meu Telegram e meu Instagram e você vai saber. O meu Telegram e Instagram é Rômulo Ribeiro. Vá para lá. Veja, entra, veja nos vídeos e veja o que está acontecendo. É pesado, cara. Agora, aconselho uma coisa. Quando você for ver, espero que você não jante e nem almoce antes. Senão você vai vomitar. Pelo que você vai ver lá. É pesado. Pesado, cara. É muito importante que as pessoas contribuam. Pra gente avançar, pessoal, nisso aqui, dar um basta e dar um ponto final nisso tudo. Do contrário, eles não vão parar. Todos os dias estão lá mentindo no Telegram deles e no YouTube deles. Ridículo. Mentindo, caluniando. Estão afundando cada vez mais. Estão caindo atirando. Sabem que a coisa vai ficar feia para eles. Estão caindo atirando. Querem imputar crimes nas outras pessoas. Eles vão ter que provar onde é que está o crime. Estão lascados. Só que eles vão continuar, cara. Infelizmente, a burocracia jurídica nesse país é muito lenta. Extremamente lenta. E mesmo com esse processo todo que eu movi aqui já contra eles, meu advogado falou que ainda vai demorar uns 2 anos e meio, 3 anos. Pra tu ter noção do nível do problema. Mas pelo menos vai acontecer. Por isso a importância de você contribuir. Pegue o link dessa vaquinha. Você que é crente, você que é cristão, genuíno. Pegue o link dessa vaquinha. O link desse vídeo. Envie para o máximo de pessoas possível. Para que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo, cara. Envie. Fala, ó, contribua aí. É por uma boa causa. Olha só o que os caras estão fazendo. Isso é muito sério. Entenda, não é uma questão de divergência teológica. Esqueça isso aí. A blasfêmia deles já ultrapassou isso aí. São crimes, cara. Contra crianças. Divulgação deles. Ó, o que eu deixei aqui na descrição? Eu mostrei, eu comprovei aqui nessa live. Ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Eu comprovei aqui nessa live. Os crimes deles. Ó, olha o que está aqui também. Ó. Foram descobertos em seus canais no Telegram. Ó, tá? Só para você ter noção. Então não é pouca coisa, cara. Isso aqui é crime, meu. Isso aqui é crime. Lei 7.716. Tá achando que é brincadeira? Tá achando que é briguinha? Tá achando que é birrinha? De irmãos? Sério? Então te falta ainda muito entendimento. É triste, cara. É triste, meu. Por que que você acha que o mundo está como está? Porque as pessoas toleram os crimes. Toleram as blasfêmias. E não fazem nada. E ficam caladas. Ninguém toma uma atitude contundente. Vai deixando. Vai. Tá aí. Por isso hoje que você vê todo esse mar de heresia e blasfêmia no meio cristão, cara. No meio evangélico. Por isso. O que tanto você reclama, você também não combate. Por um acaso você pegou a Bíblia, abriu um canal no YouTube e começou a explicar a palavra do Criador aqui, ó, a palavra para levar luz às pessoas? Você nem isso você fez. Ao contrário, o que você fez? A vida inteira reclamando. Nossa, mas esse mundo gospel aí tá uma porcaria, só heresia, blasfêmia. Sim, o que você fez, cara, para refutar esses caras? Fez nada. Cadê seus estudos bíblicos para trazer luz à igreja? Não, você ficou calado e deixou a igreja na ignorância. É óbvio que vai cair, meu, tudo, vai ruir. É bizarro, cara. É bizarro, as pessoas querem uma solução para a vida delas, querem que o mundo melhore e não faz nada para isso. Fazem nada para isso.
Meu, santa hipocrisia. Já dizia, né? O que me incomoda não é a maldade dos maus, é o silêncio dos bons. Tá aí. E sem falar então daqueles, né, que ficam só vendo a novelinha gospel. Ah, vamos lá ver o que o fulano falou do ciclano. Vamos lá ver o que o Beltrano falou do fulano. Um mero telespectador que quer ver apenas o circo pegar fogo e não faz nada para melhorar de fato as coisas. Isso é muito lindo, pessoal. Bem-vindo à realidade. Uma multidão de pessoas preparadas para ver brigas, mas não entendem a causa disso, não entendem a razão disso. E não fazem nada para mudar isso. Isso é bizarro, meu. E você se diz irmão? Você se diz crente, cristão, convertido, regenerado? Sério? Eu poderia falar tanta coisa aqui, cara. Eu poderia ficar 7 horas falando sem parar aqui. Mas eu tenho que fazer meus compromissos também. Compartilhem esse vídeo, o link dessa vaquinha, tenham conhecimento, entendimento do que está acontecendo e contribua se for, se você sentir no seu coração. Necessitamos dessa contribuição, pessoal. É por uma causa nobre. Pessoas estão realmente arruinando, cometendo crimes na internet, sem parar. E para você ter noção de quanto isso aqui é grave, tem um desses integrantes que inclusive está cumprindo pena em regime aberto. E continua cometendo crime na internet. Somente um mandado judicial aqui, ó, é capaz de fazer essa pessoa voltar para a cadeia, cara. Ou ir para a cadeia. É bizarro, meu, tá? Bom, gente, não vou prolongar mais esse vídeo. Espero ter esclarecido aí. Vá pro meu Telegram, Instagram, Rômulo Ribeiro. Vá pra lá. Siga lá, tem muita informação interessante. Abraço, até a próxima. O Criador os abençoe e muito.